Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao capítulo 4. O nosso tema é implosão, ou desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já falamos sobre alguns governos, já falamos sobre as reformas na Polônia. E agora eu queria chamar a atenção para a queda do Muro de Berlim. Né? O Muro de Berlim ele divide a Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, e nós já vimos no nosso estudo que depois da Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e termina em 1945, a Alemanha ela foi dividida pelos vencedores, ou seja, nós tivemos duas grandes lideranças mundiais, né? O mundo se falava em bipolaridade, justamente porque nós tínhamos os Estados Unidos como uma grande liderança capitalista e a União Soviética como uma grande liderança socialista ou comunista, até como alguns chamam. Então, a parte oriental ela ficou sob a responsabilidade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a ocidental sob a influência dos países democráticos. Então, como a Alemanha ocidental foi ficando mais desenvolvida, foi acompanhando as ideias mais arrojadas, mais voltadas para o capital, as pessoas o que faziam? Migravam, evidentemente, da Alemanha Oriental para viver aonde o quê? Tem mais recursos, onde tem mais desenvolvimento, aonde a tecnologia de ponta está chegando. Então, em 1961, para evitar isso no século XX, para evitar que as pessoas fossem para a Alemanha Ocidental, o governo da Alemanha Oriental acaba por construir simplesmente um muro, não é, dividindo a cidade. Isso nós estamos falando de século XX. Gente, isso é um atraso. Construção de muro separando cidades, por maior que seja o fluxo migratório, é um retrocesso à civilização. Não se pode, mas na antiguidade é que se levantavam as muralhas para se separar, para se proteger das guerras, para evitar as invasões dos povos inimigos. Nós estamos em pleno século XX nesse momento aqui, e hoje, no século XXI, nós ainda escutamos os discursos mais conservadores e absurdos, no meu entendimento, evidentemente, que se propõem a levantar barreiras para se separar pessoas. As crises imigratórias sempre existiram e sempre existirão, e são uma das situações mais terríveis para a sociedade. Bom, enfim, voltando aqui para o nosso estudo, né? Então, esse muro fora construído, né? E imagina o sofrimento, porque esse muro é levantado a partir das ideias dos governantes da Alemanha Oriental. E com a construção do muro, simplesmente vão ser separadas famílias, pessoas que ficaram anos sem se ver, irmãos, parentes, amigos, separados simplesmente por um muro, né? Evidentemente que com o avanço do processo democrático em toda o globo, ou na maior parte dele, podemos dizer assim, né? A queda do muro acaba sendo quase que uma obrigação. Então, em 1989, né, foi um marco para se pôr abaixo, né, para se pôr fim nessa divisão entre a Alemanha, que existia a Alemanha Oriental e Ocidental, e a Alemanha retorna para a se unificar, né, e é o fim da disputa entre os capitalistas e os socialistas. Então, a gente vai perceber que toda a divisão, né, toda a fragmentação
de poder acaba enfraquecendo os grupos, não é? Então a gente vai ver a Europa Ocidental, que ela é formada pelos países capitalistas, os países ricos, os países desenvolvidos, que foram os pioneiros na Revolução Industrial. E a Europa Oriental, ela acaba sendo formada por países que eram anteriormente chamados países do segundo mundo, né? Hoje não se usa mais nem essa expressão, os países socialistas, que tinham uma economia controlada pelo governo. Bom, eu quero aproveitar e sugerir para vocês, como atividade de reforço, os exercícios diversos, número 7, do número 8 ao número 15, que está lá na página 15, na página 16, e como atividade devolutiva número 2, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o Muro de Berlim. Dentro desse trabalho, vocês vão colocar as causas e as consequências do levantamento do muro, não é? Baseado naquilo que nós já estudamos, naquilo que tem na apostila de vocês, mas tem muita informação, é um tema muito rico, que vocês podem explorar outras fontes, e eu gostaria, se possível, que vocês citassem as fontes de pesquisa de vocês. Bom, então, na próxima aula, a gente dá continuidade a essas diferenças entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, ok? Um ótimo estudo para vocês.